Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 9, Convertam o seu coração. E neste trimestre, como você já sabe, estamos estudando o livro de Deuteronômio, a verdade presente em Deuteronômio. A lição dos jovens também neste trimestre, analisando aí o mesmo livro, estudando o mesmo livro, e traz aqui a tirinha da semana, Alegrem-se no Senhor. O texto que foi usado aqui na ilustração, na tirinha, é o de Eclesiastes 3:11, um texto muito interessante, sempre gostei desse texto, e diz assim: Ele fez tudo apropriado no seu tempo, no tempo certo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E aí a lição, a tirinha traz aqui uma ilustração com uma espécie de cofre, né? Com vários elementos aí que remetem à riqueza, a busca de prazeres, enfim, acumulação de bens, mostrando que nada disso satisfaz. E Salomão sabia muito bem o que estava falando, né? Porque ele teve tudo isso. E no fim ele diz que tudo é vaidade, nada disso satisfaz, porque o homem foi criado com um anseio pela eternidade. Deus colocou em nós esse anseio, de modo que quando buscamos tudo, menos a eternidade, menos a Deus, nós não nos sentimos realmente completos, não nos sentimos satisfeitos. E o texto para memorizar da lição dos adultos é Deuteronômio capítulo 4, verso 29, que diz: De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. O texto aqui, capítulo 4 do livro, ele fala sobre a apostasia de Israel, como eles se desviaram de Deus. Deus já estava prevendo isso acontecer. E lá, quando sentissem falta de Deus, das bênçãos dele, Deus ainda por misericórdia os aceitaria de volta, e eles então voltariam para Deus. E o conceito central da lição dessa semana é justamente o voltar-se, é o arrepender-se, é o techuvá, é essa atitude de voltar, dar meia volta, abandonar o caminho de pecado e voltar-se para Deus. E ele então, em misericórdia, como eu disse, aceita esse retorno do pecador. A lição de domingo, miten é uma expressão hebraica que quer dizer quem dera, e é interessante ver Deus usando essa expressão lá em Deuteronômio capítulo 5. Eu vou ler aqui o verso 29 apenas, a leitura é de 22 a 29, mas eu vou ler apenas o verso 29, que eu achei interessante. Ele diz assim: Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, um coração convertido, um coração alinhado com a vontade de Deus, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Quem dera! Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Que texto, hein? O Deus Criador Todo-Poderoso ansiando, quem dera eles fizessem isso, porque Ele não pode forçar isso. A obediência, o amor a Deus não podem ser forçadas, porque aí não haveria liberdade de escolha, e Deus valoriza muito, já vimos isso nessa lição, e isso é um conceito conhecido. Deus valoriza muito o livre-arbítrio, a livre escolha humana. O amor só se manifesta quando há liberdade. E aqui nós vemos então a expressão miten, que quer dizer quem dera eles fossem fiéis, porque se fossem fiéis, seriam felizes. Tudo iria bem para eles, porque Deus sabe que na obediência às suas leis existe estabilidade, existe felicidade, existe uma vida abundante. Então, o desejo de Deus é esse. Agora, vamos usar a liberdade para escolher o desejo de Deus? O uso de miten revela que nem mesmo Deus pode passar por cima do livre-arbítrio, pois, se o fizer, a ação não pode mais ser considerada livre. E diz mais aqui um trechinho final da lição de domingo: Assim como nós humanos somos livres para pecar, também somos livres para escolher o Senhor e estar abertos à sua influência, à sua liderança, a fim de que, em resposta ao toque do seu Espírito, possamos nos arrepender de nossos pecados e segui-lo. Você escolhe se quer ser fiel ou não. A escolha é nossa, e apenas nossa, e é uma escolha que devemos fazer dia a dia, momento a momento, escolher todo o tempo ser fiéis ao nosso Deus. Segunda-feira, vocês me buscarão e me acharão. Olha que promessa bonita. Esse conhecimento, mesmo de nossas escolhas livres, não tem influência sobre a liberdade de dessas escolhas.
Assim, o Senhor sabia, mesmo antes de conduzir os filhos de Israel para a terra prometida, o que eles fariam quando estivessem ali. E aí o texto para hoje é Deuteronômio capítulo 4, eu quero ler aqui com você o verso 28 e depois também o 31. Deuteronômio capítulo 4, 28, que diz assim, eu vou ler até o 31, 28 a 31. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma, como diz o verso principal da lição dessa semana. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Nós podemos, quem sabe, aplicar esse texto à nossa vida hoje. Eu não sei como está a sua vida espiritual neste momento, eu não sei que caminhos você anda trilhando, você que está assistindo a este vídeo, mas eu sei de uma coisa, nós temos um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus paciente e bondoso, que espera, acima de tudo, que nós nos voltemos para Ele. Então, neste momento, eu convido você a se arrepender, a pedir que Deus promova em você o arrependimento, e se voltar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, para que Deus possa recebê-lo. Lembra da parábola do filho pródigo? É exatamente isso. Aquele filho se afastou, gastou a parte que lhe cabia na herança, se envolveu com prostitutas, com amigos que não poderiam nem ser chamados de amigos, gastou todo o seu dinheiro, viveu com porcos, e quando voltou para o pai, lá estava ele de braços abertos para recebê-lo de volta. Colocou sobre ele uma capa, um anel de filho de família e sandálias nos pés, representando a dignidade devolvida. Então, se você anda nos caminhos do pecado, se neste momento você está longe da igreja ou mesmo dentro dela, mas vivendo em pecado, essa mensagem é para você. Volte, ainda há tempo, o Pai está de braços abertos. O que Ele fez com Israel, Ele está disposto a fazer também com cada pessoa, individualmente. O texto aqui, finalzinho da lição de segunda, diz, em Deuteronômio 4:30, temos a palavra veshavta, que muitas vezes é traduzida como converter, mas que significa também voltar. Ou seja, eles estão voltando para o Senhor, de quem não deveriam ter se afastado. A palavra hebraica techuvá, da mesma raiz de voltar, significa arrepender-se. Portanto, o que está envolvido no arrependimento é um retorno a Deus, depois de termos sido separados dele pelos nossos pecados. Então, veshavta e techuvá tem esse sentido, esse significado de voltar. Arrepender-se é voltar para Deus. Não é só um sentimento de remorso por algo ter dado errado. É uma tristeza real por ter estado longe do Pai e magoado o coração do Pai. E isso nos leva a voltar. Então, arrependimento é mais do que apenas sentir alguma coisa, é voltar efetivamente para Deus. Lição de terça explora um pouco mais a expressão hebraica techuvá, que é o retorno, né? O texto é Deuteronômio 30, 1 a 10. Se você não leu, vale a pena ler. É um texto muito bonito, realmente. E aqui fala de perdão e consequências. Claro, Deus perdoa, Deus aceita de volta, mas as consequências ficam, muitas vezes, até por toda a vida. Então, aquilo que nós fizemos de errado, as escolhas equivocadas, as decisões atrapalhadas, podem trazer consequências que permanecerão conosco. Às vezes uma doença, um problema emocional, uma perda financeira, um rompimento de relacionamento, enfim, são muitas consequências. Deus perdoa todo tipo de pecado, mas nós temos que pensar que as consequências podem ficar. Então aquilo que diz, tem uma frase que diz, né? Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos, muitas vezes, das consequências dessas escolhas. Então é importante pensar bem antes de tomar qualquer decisão, fazer alguma escolha. Quarta-feira, de todo o seu coração, eu vou ler apenas aqui o texto final, que é de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 557, que diz assim: o povo lamentava porque seus pecados tinham sido trazido sofrimento, e não por terem desonrado a Deus, transgredindo sua lei santa. O verdadeiro arrependimento é mais tristeza
mais que tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia ao mal. Embora o contexto aqui desse texto de Ellen White seja outro, ele nos faz pensar que realmente aquilo que eu já disse, né? Arrependimento é mais do que só remorso, tristeza, porque alguma coisa deu errado. É o desejo de se voltar do mal para Deus. Podemos comparar, quem sabe, com a atitude de Pedro e de Judas. Os dois tiveram um momento de remorso e perceberam o mal que haviam feito. Só que Judas, em lugar de se voltar para Jesus, se suicidou. Judas, quando viu o olhar misericordioso de Cristo fixado nele, chorou amargamente, passou por uma situação emocional muito intensa, difícil, mas ele se arrependeu. E depois foi readmitido por Jesus como um de seus apóstolos. Então, perceba que remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Remorso pensa mais nas consequências, na vergonha que eu vou passar, naquilo que eu vou perder. Arrependimento a pessoa pensa mais na tristeza que causou para Deus e no desejo que ela tem de querer ir de volta para Deus, dar meia volta no caminho de pecado, mudar de vida. E esse arrependimento é produzido por Deus também. Então, quando você percebe que está em pecado, confesse a Deus seu pecado e peça que Deus coloque no seu coração essa aversão pelo caminho mau e o desejo de fazer a vontade dele, de obedecer, de ser fiel. Quinta-feira, encontramos aqui então mais um aprofundamento na questão do arrependimento e da conversão, né? E textos aqui do Novo Testamento que foram lidos, Mateus 3, 1 a 8 e Marcos 1,15. Marcos 1,15 é Jesus dizendo, né? Arrependam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação. Evangelho é aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então o que Deus convida aqui na pessoa de Jesus é: voltem atrás e creiam que o Evangelho é poderoso para salvar, para restaurar, para santificar. E um outro trecho diz assim: e esse arrependimento, seja de alguém afastado de Deus, ou de um cristão fiel que cai em pecado, ou de um novo converso, esse arrependimento inclui o abandono dos antigos caminhos pecaminosos. É como aquela cena de Jesus perdoando a mulher surpreendida em adultério. Era uma cilada que queriam armar para Jesus, para que pudessem ver o que ele faria, se ele passaria a mão na cabeça da pecadora e a deixaria desse jeito, ou se ele aprovaria o apedrejamento dela. O homem não foi encontrado, então prova realmente que foi uma cilada, porque ninguém adultera sozinho. Os dois deveriam ser punidos. E naquele momento Jesus diz para aquela mulher, depois daquela cena, né, que nós encontramos nos evangelhos, quando Jesus então confronta os pecadores com os pecados deles, eles abandonam a cena, ele disse à mulher: eu também não te condeno. Mas tem uma segunda frase na mesma sentença: vá e não peques mais. Então Jesus perdoa para que a pessoa viva uma vida de santidade. Vá e não caia mais em adultério, não faça mais isso que você fez. Então assim também Jesus propõe para nós. Ele nos perdoa, nos resgata e diz: não faça mais isso que você fez e que levou você à ruína, que levou você ao pecado. Mas se pecarmos, temos um advogado no céu, como diz o apóstolo João também. Quando cairmos, voltemos para Deus imediatamente. Não caiamos na conversa satânica de que quando pecamos não temos mais condições de voltar a Deus, de ir à igreja, de orar, de ler a Bíblia. É quando pecamos que precisamos de fato voltar para Deus em busca de perdão, porque a única solução para o pecador é o perdoador, é Deus, é Jesus, é o Evangelho, é a graça divina. Que realmente essas lições, que esse entendimento que nós obtivemos aqui da lição da Escola Sabatina possa ficar bastante gravado em nosso coração. Voltar a Deus de todo o coração, de toda a mente, o título da lição mesmo diz, né? Converta o seu coração, ter um novo estado de pensamento, né? Coração frequentemente representa a mente, os pensamentos mais íntimos, né? Então, voltar-se para Deus de todo o coração, de toda a mente, de todo o pensamento é com o nosso ser todo, com todos os nossos pensamentos. E que bom saber que Deus, assim como fez lá com Israel, Ele nos recebe também quando estamos arrependidos. Peça a Deus perdão dos seus pecados e creia no perdão. E peça a Deus poder para vencer e não mais cair nesse pecado que você cometeu. Vamos orar? Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas lições que aprendemos dos textos bíblicos para esta semana.
Obrigado porque sabemos que assim como trataste Israel com misericórdia, com amor e compaixão, tu também nos tratas do mesmo modo. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos de nossos pecados, a nos voltarmos para Ti com todo o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, e assim aceitar a restauração que Tu nos ofereces por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo. Que demos meia volta do pecado e caminhemos em Tua direção. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.